Bom, já que vocês voltaram então em mim, vamos lá então conversar um pouco sobre essa parte de ondas, esses fenômenos ondulatórios que sempre estão presentes no Enem aí. Primeira coisa que a gente tem que ter muita noção é que as ondas são classificadas em dois tipos, né, quanto à sua natureza. Você tem lá as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, né? A diferença básica entre elas é que a onda mecânica, ela necessita de um meio material para poder se propagar, né, que é o meio sólido, o meio líquido, o meio gasoso, e a onda eletromagnética, ela não necessita de um meio material para poder se propagar, porém ela se propaga em meios materiais. Tá? Qual é o principal exemplo de onda mecânica? O som. E de onda eletromagnética, a luz. Ok? Tanto o som quanto a luz, eles sofrem diversos fenômenos ondulatórios. Né? A luz e o som, eles podem sofrer reflexão. Né? Por exemplo, a luz, quando você se olha no espelho, é a reflexão da luz. O som, o eco que você escuta de vez em quando, é a reflexão do som. Então, tanto a luz quanto o som, eles podem sofrer reflexão, que é um dos fenômenos ondulatórios, tá? Outro fenômeno ondulatório que os dois podem sofrer é a refração. O que é a refração? É o momento em que a velocidade da onda muda, né? Isso acontece geralmente quando a onda muda o seu meio de propagação. Então, na refração, tanto a luz quanto o som, eles vão mudar a velocidade. Quando eles mudam a velocidade, consequentemente, eles mudam o seu comprimento de onda, que é diretamente proporcional à velocidade, já que a frequência de uma onda nunca será alterada. Ok? Então, na reflexão, a velocidade, o comprimento de onda e a frequência permanecem iguais para todas as ondas. Por quê? Porque na reflexão não muda o meio de propagação, ela bate e retorna ao meio aonde ela estava. Já na refração, a velocidade e o comprimento de onda mudam, porém a frequência não muda, porque na refração ocorre mudança de meio, e ao mudar o meio de propagação, a velocidade da onda, consequentemente o seu comprimento de onda, também se altera. Ok? Nas ondas mecânicas e eletromagnéticas existem também um fenômeno muito importante que é o da interferência, né? E a interferência, é bom a gente saber, é um fenômeno exclusivo das ondas. Por exemplo, se você quer comprovar se a luz é um tipo de onda, você tem que ver se ela vai sofrer interferência. Quem fez isso mostrando para nós? O Young, no experimento de Young, né? Então lá ele mostrou que a luz pode sofrer interferência. A partir do momento que ela pode sofrer interferência, ela é classificada como onda, porque isso é exclusivo das ondas, né? Por exemplo, partículas não sofrem interferência, né? Que é aquele ditado lá de que dois corpos, duas partículas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então eles não podem sofrer interferência, porque interferência é quando um sobrepõe o outro, e isso só pode acontecer com ondas. Tá bom? Então, tanto as ondas mecânicas quanto as eletromagnéticas, tanto o som quanto a luz, podem sofrer interferência, gerando uma interferência construtiva, que é quando você aumenta a intensidade da onda, ou uma interferência destrutiva, que é quando você diminui a intensidade da onda. Lembrando sempre que a intensidade do som está relacionada ao seu volume, e a intensidade da luz está relacionada ao seu brilho. Em um gráfico, a gente representa a intensidade pela amplitude do gráfico. Quanto maior a amplitude, maior a intensidade da onda. Ok? Outro fenômeno muito importante, né, que a gente tem que saber de ondas é a ressonância. Né? O que é a ressonância? É quando você produz uma onda e essa onda faz as partículas de um outro corpo entrar em ressonância, começar a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Né? Essa ressonância, para acontecer, é necessário que a frequência da onda que você produziu seja próxima ou igual à frequência de vibração das partículas daquele outro corpo. Ok? Outro fenômeno que os dois podem sofrer é a difração. O que é a difração? É o fenômeno da onda contornar obstáculos. Pô, Gustavo, mas a luz pode contornar obstáculo? Pode. Né? Assim como o som. Porque assim, no nosso dia a dia a gente escuta muito som contornando o obstáculo, mas a luz não. Por isso que tem sombra, né? Só que para acontecer a difração, é necessário que o tamanho do obstáculo ou da fenda por onde a onda vai contornar, eles sejam iguais ou aproximadamente iguais ao comprimento de onda da onda.
né? Por isso que no nosso dia a dia a gente não vê a luz contornando obstáculos, porque o comprimento de onda dela é muito pequenininho, tá bom? O som, a gente já vê ele contornando obstáculos porque o comprimento de onda dele é maior. Agora, outro fenômeno ondulatório importante é a polarização, que é quando você usa um polarizador para poder selecionar o tipo de onda que vai passar por ele. Tá? Só que a polarização não acontece com o som, somente a luz pode ser polarizada. Por quê? Porque a polarização só não acontece com ondas longitudinais. Como o som é uma onda longitudinal, ele não pode ser polarizado. Então, a única onda dessas duas que nós estamos conversando aqui que podem ser polarizadas é a luz. Ok? Então essa é a minha dica do Enem para vocês. Espero que vocês façam um excelente Enem, que acertem bastante questões e que vocês possam ir muito bem na prova de domingo. Certinho? Um grande abraço a vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau.